Olá, amigos do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Meu nome é Naldo Vicente e mais uma vez estamos aqui a convite dos nossos amigos da Federação Espírita do Estado para tecer algumas reflexões acerca dos nossos estudos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E temos como tema proposto hoje bem-aventurados os aflitos e a superação das aflições, né? Então, vamos aqui fazer algumas reflexões em cima desse tema e poderíamos já começar com uma pergunta bem intrigante, né? Bem-aventurados os aflitos. É como se a gente dissesse assim, poxa, mas essa bem-aventurança, eu tenho que aceitar as aflições com alegria? É um tanto quanto estranho, né? Aí você começa a fazer alguns questionamentos do tipo, se fala em bem-aventurança dos aflitos, é porque a aflição existe. Se ela existe, ela é um efeito. Se é um efeito, aonde está a causa? E por que bem-aventurado esses aflitos, né? Por que a bem-aventurança de viver essas aflições? Bom, se existem aflições, temos aí o efeito, precisamos verificar a causa. Precisamos verificar também o porquê bem-aventurado os aflitos e o que a doutrina espírita propõe de contributo para a gente poder superar essas aflições. O primeiro ponto de partida é que a gente precisa compreender tudo de um modo mais amplo, de um modo mais cósmico, do modo como Jesus propunha, que era primeiro verificar as coisas do espírito, né? Então, a nossa visão, muitas vezes limitada e acanhada, só nos faz perceber a aflição que estamos vivendo de momento, sem parar para refletir um pouco por que eu tenho vivido essas aflições, quais os motivos, o que me levou a esse ponto, o que Deus está querendo me dizer, o que o mundo quer me dizer, o que é que eu vou aprender com tudo isso. Então, a doutrina dos espíritos de cara já propõe que existem aqui as aflições, mas essas aflições ao qual muitas vezes a gente imagina que é bem-aventurado por passar, que é aquela aflição que nós, de certa forma, provocamos, não é dessas aflições que Jesus aqui tem falado. Por quê? Porque, por exemplo, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item tormentos voluntários. Então, muitas vezes, a grande maioria dos tormentos que eu passo, a grande maioria das aflições que eu tenho vivido aqui, é fruto da minha incúria, é fruto de um comportamento que eu tenho que me leva até essas aflições. Então, não é essa aflição que Jesus tem comentado aqui no seu Evangelho. Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso ser bem-aventurado em viver aflições que eu tenho provocado viver. E eu tenho provocado pelo meu comportamento, que está em desalinho com as leis divinas, que está no contrassenso do comportamento que o Cristo nos propõe. Então, eu tenho uma vida desregrada, eu tenho uma vida desequilibrada, eu começo a vivenciar algo que me propõe muitos excessos, e é evidente que isso aí haverá consequências. E dentro dessas consequências, nós teremos o quê? As aflições. É a mesma ideia de céu e inferno. Existe o céu, existe o inferno? Não, existe a consequência daquilo que você vai vivenciando, que você vai fazendo no mundo. Então, se eu tenho uma plantação que é de minha escolha, mas a semeadura que eu vou é de minha escolha, que eu semeio, mas a colheita é obrigatória, então eu só colho o que eu vou semear. Então, nós temos os dois tipos de aflição, né? Uma aflição que ela me chega
pelo meu comportamento, por aquilo que eu venho fazendo no mundo, pelos meus excessos, por todo tipo de excesso. Então eu tenho essas aflições. Então Jesus não falava dessas bem-aventuranças, não é esse tipo de bem-aventurados que ele vai tratar no seu evangelho. Por quê? Porque essas aflições eu posso evitar no mundo. Eu posso evitar, entendeu? Então, de que aflição Jesus estava falando? Jesus falava das aflições desse mundo que nós estamos vivendo, ao qual passamos, e como estamos agora mesmo passando, estamos vivendo de certa forma aflitos, muitos de nós, né? Estamos vivendo aflitos pela situação que o mundo tem vivido, de pandemia. Então nós temos vivido essas aflições, mas de que forma a gente pode compreender tudo isso? Então eu tenho as aflições que são que eu mesmo provoco pelos meus excessos, pelas minhas ações, e tenho as aflições do mundo, ao qual muitas vezes não está sobre o meu domínio, sobre o meu poder. Então, quando eu estou vivendo uma aflição que ela não me é proposta agora, nesse momento, pelo meu comportamento, ora, naturalmente a causa dessa aflição está numa outra fase da minha vida, numa outra existência. Então, ora, o que a doutrina dos espíritos vai nos dizer? Se eu tenho vivido uma aflição agora que ela não está em alinhamento com o meu comportamento, porque o meu comportamento é um e eu estou passando por isso tudo, ora, com certeza é fruto de uma outra existência. Então, nós temos o primeiro ponto de partida é a compreensão que eu não estou sendo castigado, que essa aflição que eu estou vivendo é fruto daquilo que eu tenho que passar para expurgar, porque lá atrás eu já promovi, compreendi, mas agora tenho que reparar. Então, bem-aventurados os aflitos que aceita de cara, que ele aceita com humildade essas aflições que ele tem vivido, porque ele foi o causador numa outra existência. Como Emmanuel bem fala, aqui não existe injustiçado, né? Aqui não existe injustiçado, nós temos a injustiça no mundo, a injustiça, mas não injustiçados, porque de alguma forma, ou você fez lá atrás para estar vivendo essa aflição nesse momento, ou você aceitou como prova, que é o caso de Jesus, que não tinha nada mais a expiar, mas aceita a prova de vir ao mundo, por amor a nós, vivenciar todas aquelas injustiças. Então, não foi injustiçado, ele aceitou. Então, quando um de nós também aceita uma proposta de vir aqui como prova, para passar por algumas aflições, nós não estamos sendo injustiçados. Não podemos ser injustiçados daquilo que a gente aceitou, daquilo que a gente sabia que ia passar. Lembra lá no Livro dos Espíritos? O Espírito escolhe lá os seus gêneros de prova. Então, quando nós escolhemos ou quando nós aceitamos a proposta da programação espiritual, em nenhum momento nós estamos sendo injustiçados. A gente pode sofrer aqui a injustiça, mas não estamos sendo injustiçados porque aceitamos, porque sabemos do ponto de vista espiritual e sabemos quando estamos lá, que tudo que iremos passar como gênero de prova aqui é para o nosso aperfeiçoamento. O que nos falta é essa visão mais ampla de que aqui é só um trânsito, ou seja, aqui nós estamos vivendo em trânsito. A gente muitas vezes toma como fim ou como aquilo que não vai cessar o que estamos vivenciando no momento, mas tudo isso vai passar. Percebamos que quando Jesus diz, olha, buscai primeiro as coisas do Espírito, então eu tenho que sempre procurar buscar a raiz do problema, a causa do problema das aflições que eu tenho vivido. Então, quando eu tenho vivido aflições que eu começo a compreender que ela não está alinhada com o meu comportamento, naturalmente essas aflições têm se vivido porque a causa dela está lá atrás, está num outro momento da minha vida, numa outra existência. E a doutrina dos espíritos, ela separa muito bem isso, né? Porque até a doutrina chegar, até o movimento espírita chegar, o espiritismo, a gente entendia como, ora, se eu estou sofrendo e Jesus diz que eu sou um bem-aventurado, eu tenho que promover mais sofrimento.
Porque se bem-aventurado os aflitos, quanto mais aflição, mais eu garanto minha casinha no céu, né? Como se pensava antigamente. Mas aí a doutrina espírita vem esclarecer o que Jesus já dizia lá atrás em seu evangelho, da responsabilidade das nossas ações, da responsabilidade inclusive do nosso pensamento diante do Criador. Nós vamos ver isso tanto no evangelho de Jesus quanto no livro dos Espíritos, da responsabilidade que nós temos diante inclusive dos nossos pensamentos perante o Criador. E aí a gente começa a fazer essa separação. Espera aí, quais são as aflições que eu tenho vivido? Essas aflições, eu tenho competência para, por exemplo, cessar? Ah, sim, a grande maioria. O próprio Evangelho vai dizer isso. Então, como que eu vou superar essas aflições? Onde a doutrina espírita pode contribuir para que eu possa superar? Ela pode contribuir e muito. A bem dizer, eu posso dizer a vocês que ela pode fazer com que cesse tudo isso, essas aflições, desses tormentos voluntários que nós mesmos procuramos. Essa parte a gente pode evitar, sim. A doutrina dos Espíritos tem material suficiente para que você possa compreender as explicações de Jesus no seu Evangelho, porque naquela época que ele falava, ainda ficava difícil de compreender, porque ele falava dos efeitos e do que a gente tinha que fazer para ter um futuro melhor. Mas e a causa? A causa que estava no espírito de uma outra existência, aquilo ficou um pouco obscuro, ele não podia dizer, a humanidade não tinha maturidade para a compreensão. Tanto que ele diz, olha, calma que o Consolador vem aí, ele vai ficar entre vós, vai dizer coisas novas, e diz, né? Então agora não, agora nós temos a compreensão de que todos os tormentos voluntários que eu passo aqui, que são propostos por mim, que eu mesmo provoco, eu tenho como evitar. E aí a doutrina dos Espíritos é fantástica nisso. Por quê? Porque ela vai te dizer de forma muito simples, olha, por que você ainda está agindo assim? Quando você age assim, o teu resultado é esse, é as aflições. Mas por que você ainda age assim? Aí você vai dizer assim, é que eu não consigo, eu me esforço. Você age assim porque isso já está na tua natureza. Mas se está na tua natureza, não é culpa do Criador. É que você construiu. E construiu porque no passado te agradava agir assim. Então agora há de se fazer um esforço para que você, fazendo uso da razão, combata o que está dentro da tua natureza, porque é um vício, porque te leva ao sofrimento, porque te leva às aflições. Então daí você começa a lutar contra a tua natureza, reconhecendo tua fraqueza, reconhecendo a tua condição de espírito de terceira ordem, aonde há ainda a predominância da matéria sobre o espírito, desenvolvendo aí um esforço grandioso para que você comece a superar esse vício. Nós temos isso na questão 909, quando os espíritos falam, olha, vocês podem superar esses vícios que te levam às aflições. Falta vontade. Na questão 911, ele vai dizer que quando o espírito supera, quando nós superamos esses vícios, nossa, é uma verdadeira alegria quando há a superação. Então, como diz lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito é aquele que está ali, diariamente, lutando contra aquilo que está na sua natureza, para que ele possa ser melhor. E isso aí é esforço. Não vai cair do céu, não vai ser no estalar de dedos, não vai ser só o falar, não, eu vou mudar, eu vou melhorar. Não é assim. É pela vontade, é pela vontade. Então, pela vontade de melhorar, eu tenho ferramentas que eu vou buscar, que é o Evangelho de Jesus, que nos apresenta um novo comportamento de vida. E por que eu preciso buscar lá no Evangelho? Porque se eu vivo essas aflições atuais do ponto de vista que eu provoco, é pelo meu comportamento. Então eu preciso buscar em Jesus
no seu Evangelho, Jesus como guia e modelo, como diz a questão 625, um novo formato de vida, um novo comportamento. Ora, como é que eu vou fazer para aplicar aquilo que Jesus me propõe no Evangelho? Doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos vai facilitar a sua vida dizendo, calma, você consegue. Você ainda tem dificuldade porque isso está enraizado em você e você precisa combater, mas não precisa combater tudo de uma vez. Se esforce que você vai combatendo pouco a pouco. Então você vai necessitar, é claro, de uma mudança do ponto de vista do conhecimento a partir de agora. Como? Você vai se conectar com o Evangelho de Jesus e se conectar com a doutrina dos Espíritos para facilitar o entendimento do Evangelho. Com isso, você começa a ganhar conhecimento e você naturalmente vai começar a aplicar esse conhecimento à sua vida, gerando um novo comportamento que aí já começa a cessar as tuas aflições que é gerada pelo comportamento anterior. Né? Então você começa a conhecer-se a si mesmo, conhecer a raiz do problema, a causa do problema, a gênese do problema no espírito e começa a ir corrigindo. Daí você vai começando a superar essas aflições. Essa é a primeira que você vai combater. Por quê? Porque você está gerando ela, então você precisa parar de gerar. Você precisa parar de gerar. Se você não para de gerar as aflições pelo seu comportamento, você vai continuar sofrendo. Né? Mas não será bem-aventurado, porque você está sofrendo, porque você mesmo está buscando. Então a doutrina espírita te convoca a esse primeiro momento. Esse é o primeiro, que é cessar o teu comportamento atual para que não se gere novas aflições. E aí, você dentro dessa compreensão que você vai tendo, você vai perceber que também tem aflições que não está sendo gerada por você. Pronto, essa daí, que tem sua causa anterior, você já vai ganhar força. Por quê? Porque você primeiro compreende que você é um espírito em trânsito, que já vive há muito tempo e vai viver eternamente. Então, desse ponto de vista, você começa a perceber, peraí, eu preciso suportar essa aflição, que é de uma causa anterior, com humildade. Com humildade. Eu preciso aceitar que isso aqui que eu estou passando é fruto do que eu promovi. E se eu promovi, eu sou o responsável. E se sou o responsável, compreendo que fiz quando não sabia o que sei agora. Mas sabendo o que sei, não farei mais. Mas eu preciso aceitar com humildade, com resiliência. Daí, o que acontece? Você começa a sintonizar com espíritos que vão te favorecer o fortalecimento do espírito para superar essa aflição. Por quê? Porque quando você não está desse ponto de vista, de sintonizar com esses espíritos, através da oração, através da fé, através da leitura, através do áudio, em que ponto você vai estar? Você vai estar do outro lado, daquele lado da reclamação. Por quê? Porque quando você reclama porque você se entende injustiçado. Você se entende injustiçado. Porém, você está sendo injustiçado por quem? Pela vida. Ora, mas quem é o Senhor da vida? É Deus. Então, logo você, quando reclama, passa a culpar a Deus por algo que você fez. E é evidente que isso não vai funcionar bem. Por quê? Porque se Deus é a fonte de luz, à medida que pelos meus pensamentos e pelas minhas ações eu reclamo da vida, eu reclamo daquilo que estou passando, eu me afasto da luz. Eu me afasto. E aí, quanto mais eu me afasto da luz, mais eu vivo em trevas, mais eu me escureço. Mas quando eu tenho a humildade de compreender que sou um espírito imortal, que eu sou um espírito antigo, que aqui fui eu que gerei toda essa fonte dessa problemática toda,
aí eu tenho a humildade de reconhecer que eu sou a fonte do problema. E reconhecendo a fonte do problema, com a humildade proposta por Jesus, eu busco ajuda com aqueles que estão prontos para nos ajudar. Porque, compreenda, nós ainda estamos percorrendo um caminho muito ali, lá embaixo. Outros já percorreram uma estrada muito longa, pavimentando-as para nós, para que a gente possa viver essa facilidade da compreensão da fé raciocinada, para a compreensão do espírito imortal, para a compreensão das leis da reencarnação. Tudo isso vai facilitar a minha vida. Então, com a humildade proposta por Jesus, eu reconheço que sou eu a fonte geradora e eu começo a me sintonizar com espíritos que vão me ajudar e me favorecer, buscando a resiliência, buscando a paciência, e com isso eu vou superando as aflições, e com isso eu sou um bem-aventurado. Então, para que a gente possa finalizar essa nossa fala de hoje, que eu espero ter contribuído um pouco para a compreensão melhor daquilo que tudo que a gente está vivendo agora nesse momento, que estamos vivendo de fato uma aflição muito grande. Eu tenho dito que muitas vezes a gente vai achando que a coisa é normal e não é. Você só vai saber quando ela não está normal quando você tem um ente seu correndo risco, quando você tem algo muito próximo ali ou alguém muito próximo, e aí você percebe que você precisa contribuir com a causa geral, ou seja, você compreende que através da doutrina espírita que o processo ele é de redenção coletiva, todos nós estamos envolvidos. Eu não posso agir ignorando o meu irmão, embora eu não o conheça, ignorando como se ele pegasse, se ele ter, se ele viver a aflição, é um problema dele. Não, é um problema nosso. Pai nosso, não é meu pai só, é Pai nosso. Logo, para que eu possa ser um bem-aventurado em minhas aflições, ela precisa ser justa do ponto de vista divino. E ela não será justa se eu não estiver envolvido no processo coletivo de observar os meus irmãos que aqui se encontram e ter uma atitude que possa fazer com que a gente haja responsável por tudo, por eles e contribuir de forma generalizada. Depois aí, isso a doutrina espírita também propõe, para que você observe que qualquer ação que você faça, que você tenha em relação ao egoísmo de agir de forma individual, desdenhando muitas vezes dos casos e desdenhando daquilo que está acontecendo, recai sobre você. E quem garante que já não agimos assim tantas outras vezes? E quem garante que o que passamos agora não é fruto justamente de minhas ações do passado? Aparentemente parece que é, né? Porém, fica aí a interrogação para que a gente possa dar continuidade nos próximos capítulos.